Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Estúdio Aberto comigo. Eu sou Adriana Souza, Adri Souza, né, que vocês já conhecem, faço parte aí da vida de vocês sempre aqui com os nossos programas. É feito todos os dias para você com muito amor e carinho. Você já sabe que adrianaps.almeida é o meu Instagram. Para você seguir, me conhecer melhor, aproveita também, já conheça a nossa Web Rádio 016, já se inscrevam aí no nosso canal do YouTube e fica por dentro de toda a nossa programação, pessoal. Se surgiu alguma dúvida sobre um tema, ficou com dúvida, pode fazer essa pergunta. A Adri vai lá responder para vocês, tá bom? E tá sim de novidades, tá, minha gente? Vocês não podem perder de jeito nenhum. Quero saber, é aquela pergunta que eu sempre faço, falo para a produção, essa pergunta eu nunca deixo de fazer ela aqui para vocês, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado. Como que está a gestão das suas redes sociais? Tá dando tudo certo? Tá cuidando? Tá tudo bem. Agora, se você não está dando a atenção necessária para as suas redes sociais, veja agora o recadinho que o grupo Bid Media tem para você. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Prepare-se para uma festa inesquecível com o DJ Henrique Barbosa. Sua festa ganha vida com som e iluminação de alta qualidade. Dos eventos corporativos aos casamentos dos sonhos, conte com a experiência e o profissionalismo do DJ Henrique Barbosa para transformar sua ocasião especial. Ilumine seu evento com o DJ Henrique Barbosa. Entre em contato agora mesmo. 1698 1092798. DJ Henrique Barbosa. Som e iluminação que fazem a diferença. É essa aí mesmo, nessa dupla eu confio e indico, tá? Anime aí sua festa com o nosso DJ Henrique Barbosa. Falando nisso, produção, hoje eu trago um assunto muito importante. Eu falo que, começando aqui pela Dri Souza, essa necessidade de mudar as crenças, de olhar e ter um autoconhecimento sobre esse assunto, gente. Educação financeira é um tema muito importante e para falar, para desmitificar muitas informações que a gente tem sobre educação financeira, que às vezes assusta, a gente fala, nossa, vou parar de comprar tudo, nossa, vou ficar sem nada, o que é isso? Não, gente, educação financeira para você aprender como dar aquela gestão aí de qualidade na sua vida financeira. Por isso, nós convidamos um especialista para falar desse assunto, porque tem que ser um especialista, porque o assunto é muito complexo. Adalto Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente, trazendo esse tema que é de extrema importância para a sociedade. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite e espero esclarecer aí para muita gente que educação financeira não é um bicho de 7 cabeças, né? Só tem que começar. É isso mesmo, minha gente. Adalto, você é daqui mesmo? Sou nascido aqui em Ribeirão, criado lá no Ipiranga, vim de uma família humilde, filha do seu Olívio e da dona Neuza. Então, desde pequeno, em escola pública, eu sempre senti a necessidade de ter algo mais. Mas eu não sabia dizer, justamente por causa das nossas crenças. Então, a crença é uma coisa que, às vezes, a gente nem sabe que ela está ali, mas ela está. E depois dos 30 anos que eu fui resolver entender um pouco como era isso na minha vida, e depois de 2020, depois daquela bagunça toda, ou a gente vai, ou a gente não vai. E que bom, quando você falou que depois dos 30 você aí virou a chave, conseguiu, eu estou com esperança, te confesso, porque eu acredito que eu preciso de uma transformação sobre educação financeira. Como você disse, são crenças limitantes, até mesmo de merecimento. A gente traz muito essa bagagem que a gente tem lá dos nossos pais que não conhecia, dos nossos avós, e isso acaba impactando de forma negativa
hoje, no nosso presente. Sim, e você falou uma coisa bem importante: transformação, né? As pessoas dizem que precisamos mudar, mas na verdade, de fato, não é uma mudança somente, é realmente uma transformação. A gente passa a perceber o mundo como ele realmente é e aproveitar as oportunidades que existem. Às vezes as pessoas acham que as oportunidades não estão ali, mas elas estão. Então essa transformação, esse novo olhar para a nossa vida financeira, para a nossa vida pessoal, tanto pessoal quanto profissional, ela é extremamente importante para realmente a gente dar aquele gás que precisa, aquele up, para a gente realmente começar a conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Com certeza. E antes da gente estar aqui no estúdio, eu bati um papo com ele, né? Porque é muito importante para mim ter essa mudança, quebrar alguns bloqueios. E ele me disse que uma das dicas é anotar os gastos. Anote os gastos, porque assim, você primeiro precisa entender o seu comportamento. Não adianta você pegar e falar assim, eu preciso cortar isso, cortar aquilo, se você realmente não entende o que você está fazendo da sua vida financeira. Então, o que você precisa fazer? Entender o seu padrão de vida. A maioria das pessoas acham que padrão de vida é o quanto que se ganha. E, na verdade, padrão de vida é o quanto se gasta. Essa é uma dica muito importante, porque assim, eu ganho muito, mas se eu gasto mais, meu padrão de vida é maior do que eu ganho. Ele sempre está elevado. Uma dica, né, que principalmente você escuta na internet, e realmente é o básico, é gastar menos do que você recebe. Mas você entende seu comportamento? Para você gastar menos do que você recebe, você precisa entender o porquê que você gasta e como você gasta daquela maneira. Para isso, uma dica básica, eu sempre ando com meu caderninho no bolso. Olha aí, gente, olha aí. Eu costumo dizer que eu sou exemplo daquilo que eu faço e não daquilo que eu digo que eu vou fazer. Então, primeiro eu faço e depois eu mostro para as pessoas como eu fiz, né? Então, uma das coisas que eu comecei a fazer e deu muito certo para muitas pessoas é realmente anotar. E se você anotar, você pegar a caneta, o caderninho ali e anotar, não aquela coisa de celular. Às vezes o celular é bom, né? A tecnologia é muito boa, mas até certo ponto. Tem coisas que, se você não fazer a sua mente trabalhar, a sua mentalidade não se transforma. Você fica com preguiça ali de pensar, de resolver. Isso, porque o que acontece? A tecnologia ela te dá comodidade. E transformação e comodidade não combinam. Você precisa gerar um desconforto, e esse desconforto pode ser o papel e caneta, que vai fazer com que você realize aquela disciplina. Então, se você pegar durante 30 dias e anotar todos os seus gastos, seja aquele chiclete, aquela bala, aquele cafezinho, todos os detalhes são importantes, você vai entender qual é o seu padrão de vida. Entendendo qual é o seu padrão de vida, você abre um leque para fazer e olhar para todos os recursos que você tem e aqueles que você pode começar a partir dali. Gastos compulsórios, é isso que fala, compulsórios, que eu sou um exemplo. Eu acredito que hoje foi muito bom ter você aqui, muito mesmo, porque eu acredito que eu sou a cliente que mais necessita do seu atendimento. Com certeza, gente, eu me coloco aqui, porque, Adalto, eu sou muito de comprar sem pensar. Sem eu ver a necessidade. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo se identificam comigo. Eu não sei se isso vem de algum trauma, de algo lá do passado, mas sabe quando tudo que você vê, você quer comprar sem ver a sua situação, sem ver a sua conta, se o que você tem dá para você comprar aquilo. Se é para você mesmo. Se é para mim mesmo. Se há necessidade. Porque às vezes você tem um guarda-roupa cheio de roupas, mas está sempre ali comprando. Tem roupas que eu nunca usei, mas eu estou sempre no Instagram olhando roupas e querendo comprar. Isso passa a ser compulsório. Que tipo de olhar eu tenho que enxergar esse comportamento? Se você entender a linha de raciocínio, né, a gente tem partes do cérebro que trabalham a nosso favor e muitas vezes contra. Quando a gente fala comprar sem pensar, é realmente porque a gente não pensa. A gente vai por instinto.
Então tem uma parte do nosso cérebro que, se você não parar para pensar, então aqueles 6 segundinhos, né? Se você olhou alguma coisa que realmente te cativou, te conquistou, para e nesses 6 segundos faz aquela pergunta: eu preciso disso? Né? Uma dica que eu posso dar já para você é: faz o teste de 24 horas. Quando você resolver comprar alguma coisa, deixa por 24 horas em stand-by. Porque nessas 24 horas você vai realmente entender se você precisa ou não. E muitas vezes você nem vai lembrar que está lá no carrinho. Então, você precisa jogar essa informação para o cérebro. Eu realmente preciso disso? Então, dá aqueles 6 segundos. Ah, eu ainda quero. Então, o buraco está um pouco mais embaixo. Aí você dá as 24 horas para ver se realmente essa compulsão está agressiva ou não. Porque, como você mesmo disse, o nosso comportamento ele é moldado pelas diversas coisas que aconteceu desde quando a gente saiu da barriga até hoje. Então, o que mais se repetiu na nossa vida? Se a gente levar por esse lado, o que mais se repetiu é o que mais ficou gravado na sua memória. Então, qual que vai ser a primeira coisa que você vai buscar? Se o que mais se repetiu foi comprar compulsivamente, você vai continuar comprando compulsivamente. E como é que a gente troca de hábitos? Com hábitos novos. Então, como que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo elas, primeiro, a entender o seu padrão de vida e também a ter um propósito, um objetivo para a realização de sonhos. Porque desde quando eu comecei a entender como a vida financeira funciona, eu comecei a realizar os meus sonhos. Então, quando a gente começa a realizar os sonhos, a gente começa a deixar mais espaço para os nossos objetivos e menos espaço para os desejos, né? E eu trabalho muito isso em orçamento. Eu divido ele em 3 partes. A primeira é o quê? É você realmente tirar os seus objetivos. Por que eu trabalho? Por que eu quero gerar dinheiro? Porque é outra coisa também, né? Ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro. Você conquista aquele dinheiro. É fruto do seu esforço, fruto do seu conhecimento. Então, você gera dinheiro, você conquista aquele dinheiro. Então, a primeira coisa é você. Pague-se primeiro. Primeira pessoa que você tem que pagar assim que você recebe o pagamento, ou qualquer tipo de recebível, é você. Então, você em primeiro lugar. Depois são as necessidades. Se você fez uma conta, você tem que pagar a moradia, transporte, saúde, educação. Educação financeira entra onde? Nas necessidades. Senão você troca os pés pelas mãos. E depois os desejos. Adalto, o que é desejo? É isso que eu ia perguntar. O que é os desejos e o que é os sonhos? Desejo é tudo aquilo que não é necessário. Às vezes a pessoa pega e fala assim: nossa, Adalto, mas nunca parei para pensar nisso antes. Eu nunca parei para pensar. Eu te confesso que não, viu? Tudo aquilo que não é necessário. Então, só que se você não anota, se você não sabe quais são os seus sonhos, todo desejo você vai achar que é sonho. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu desejo ir agora, nesse calor de Ribeirão Preto, ir na sorveteria e pegar aquele sundae maravilhoso. É um desejo. É um desejo. Você tem que ir agora? Não. Você pode deixar para depois, né? Pode. Tudo que você pode deixar para depois é um desejo. Não quer dizer que você tem que ir naquele exato momento. Você pode se programar para fazer aquilo. Agora, fale um sonho seu. Você consegue me dizer um sonho? Vai lá na infância e fala um sonho de criança. Adalto, quando eu era criança, meu sonho era esse. Você tem ideia do que você pode me falar agora? Eu tenho uma casa enorme. Uma casa... Porque a família é grande, então eu sempre penso nisso. Uma casa enorme, com jardim, com quintal, para todo mundo ter conforto. Então eu sempre sonhei com essa casa, eu sempre vi essa casa. Mas até hoje eu não conquistei ela, vou conquistar. Então, quando você fala em sonho, você tem que lembrar que esse é o sonho de quem? Da Adriana. Então, o sonho da Adriana tem que vir em primeiro lugar. Quanto do seu orçamento você disponibiliza para realizar esse sonho? Eu vou falar assim no ar. Eu vou falar, gente, porque é educação financeira e a gente tem que encarar mesmo. Eu acredito que eu não estou apresentando um programa aqui hoje, eu acredito que eu estou passando por uma
mentoria de transformação e por isso eu vou falar com toda sinceridade. Eu sou muito sincera. Nunca investi em nada, Adalto. Então, Nunca. a partir de hoje, você já tem um objetivo. Tem. Para realizar esse sonho de infância, você vai guardar uma partezinha, mesmo que for muito pequena, mas você vai destinar. E é assim que eu começo a falar com os pais para educar seus filhos. Se vocês querem que seus filhos, né, eu costumo dizer que as pessoas precisam ser os pais ricos dos filhos deles. Porque minha transformação, ela surgiu mesmo quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E tem uma parte nele que me cativou muito, mas eu acredito que eu só fui entender com realmente minhas experiências. E lá estava uma parte do livro que falava assim: eu não sou rico porque tenho filhos. Essa era uma das frases de um dos pais, né, do pai pobre. E o pai rico falava: eu tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. E meu filho era pequeno, né? Na verdade até hoje, o Giovanni tem 7 anos, mas ele ainda estava ali saindo das fraldas, e eu olhando naquele berço para ele eu falava assim: pô, eu tenho que ser rico por causa de você, meu filho. E a partir dali veio aquele estalo, aquilo transformou minha vida. O que eu ia fazer para ser o pai rico do meu filho? Para ele não sofrer por tudo aquilo que eu sofri. Porque eu vim de uma família humilde, mas eu nunca passei fome, né? Meu pai sempre trabalhou, colocou comida dentro de casa, então não tenho do que reclamar. Mas eu sempre tive o básico, né? Então não teve essa mentalidade de ter algo a mais, né? E isso é uma das crenças que muita gente tem. Não, o suficiente para sobreviver tá bom. Muitas vezes a gente tem o hábito de falar assim: ah, mas tem gente que não tem nem o que comer, tá bom, a gente tá comendo, a gente tem como pagar o aluguel, tem gente que mora na rua. Existe, eu não sei se você já ouviu, já chegou até você, mas existe muito isso. Principalmente assim de pessoas bem mais simples mesmo, que às vezes fala que a gente não é grato. É grato, sim, por estar comendo, por estar dormindo em algum lugar com mais conforto. É claro que situação de rua não é para ninguém, a gente sabe disso. As pessoas vivem por uma questão social. Mas existe muito isso. Ai, você comeu hoje? Tem até algumas frases nas redes sociais. Ah, você comeu hoje? Você achou um lugar para dormir hoje? Então tá bom. Tem gente que nem isso tem. Então, se a gente for se apegar a isso, a gente não sai dessa mesmice. Não, na verdade é o que eu falei. Para você fazer uma coisa nova, você tem que vencer coisas antigas. Só que você não vai vencer coisas antigas praticando essas mesmas coisas. Você tem que começar a praticar coisas novas. Então, quando a gente tem esse olhar, não, para mim tá bom, o básico já é o suficiente, você já programou o seu cérebro para aquilo ser o suficiente. Então, você nunca vai estar preparado para mais que aquilo. Na verdade, você precisa transformar essa mentalidade. Não, não é que preciso de mais, mas eu quero mais, né? Você precisa do suficiente para viver. Só que, como você quer viver? Eu quero viver desfrutando de tudo que a vida tem para me dar de bom e do melhor, né? E até uma determinada fase da minha vida, eu vivi com o básico. E hoje o básico não é o suficiente para mim. E está tudo bem. Eu busco mais, eu busco ser mais, eu busco melhorar a cada dia mais. Então o que eu preciso fazer? Buscar a melhora contínua. Eu costumo falar que a evolução constante é o que mantém as gerações. Imagina se a gente parasse de querer mais na tecnologia. A gente estaria gravando aqui hoje? Nunca, jamais. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre no algo mais. A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente só precisa fazer com que criar novos veículos para realmente transportar aquilo que a gente quer. Então, essa mentalidade, não, para mim tá bom do jeito que está, você vai continuar do jeito que está. A partir do momento que você fala, não, eu quero comprar aquela casa, eu vou comprar aquela casa, e aí eu tenho N atividades para você manifestar essa vontade de realmente conseguir aquela casa, né? Uma delas coloca
a casa mais bonita que você tiver, que você vê na proteção de tela do seu celular. Você vai ver todo dia a casa dos seus sonhos. Você está jogando uma informação para o seu cérebro que você quer realizar aquele sonho. E isso aí que te custou quanto? Nada. Você vê como que educação financeira, às vezes as pessoas falam, tem que investir muito dinheiro. Na verdade é comportamento, a gente tem que entender o nosso comportamento. Está mais ligada ao nosso comportamento, Adalto. Adalto, a importância da educação financeira, a gente já falou bastante, mas eu quero que você deixe assim, aquela dica mesmo, você já me falou, já me conquistou aqui, eu sei que eu vou me tornar sua aluna. Isso é bom. Isso é ótimo. Qual que é a importância? A importância, se você quer mais, a educação financeira vai te proporcionar mais. Eu falo hoje que o dinheiro ele é apenas uma ferramenta. Ele pode te levar onde você quiser, mas ele nunca vai substituir o motorista. Então você tem que saber usar essa ferramenta. Você é o condutor. Todo mundo é o condutor daquilo que possui. Se você não possui dinheiro, você tem que conquistar dinheiro. E a partir do momento que você conquista o seu dinheiro, você tem que direcionar ele da maneira certa. E então você sempre vai conduzir o seu dinheiro. Na verdade, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala: a educação financeira é o que torna o indivíduo financeiramente responsável. Hoje, como a gente vive num mundo onde tudo é perfeito, né? E por trás das telinhas a gente sabe que não é assim que funciona, tende a fazer com que as pessoas fujam da responsabilidade. Né? Eu não quero olhar minha conta no banco porque está no vermelho, eu não quero fazer certas coisas porque aquilo vai me doer, mas a vida é dor. A vida é dor. Se você sente a dor, você sabe que está vivo. Né? E eu tenho um grupo de WhatsApp e eu busco bastante reflexão para colocar no grupo e levo eles realmente a refletir sobre isso. E recentemente eu coloquei justamente esse contraponto da vida, que ela era dor. Então, se a vida é dor, se a gente sente dor, a gente já sabe que a gente está vivo. Mas que tipo de dor a gente está disposto a sofrer? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Né? Isso aí, assistindo um dos cortes do Joel J, eu falei, gente, que insight é esse, né? E é justamente isso que eu faço hoje. Eu busco estar sempre com os melhores para trazer o melhor. Então, quando eu busco esses insights, eu falo, nossa, como é que eu vou transformar isso em palavras talvez mais fáceis, mais acessíveis, para as pessoas realmente entenderem e ter o seu próprio discernimento. Que não é um bicho de 7 cabeças fazer essa mudança, essa transformação. É olhar para dentro da gente, ver. Mas gera muito esforço. Porque olhar para dentro... É um desafio muito grande. Olhar para dentro é um trabalho muito importante. Você precisa quebrar várias, como se diz, várias crenças mesmo. Você precisa querer a transformação. Porque eu falo por mim, eu sou um exemplo disso. É desafiador demais. Mas até anotar o que você gasta, você começa a anotar, você fala, puxa vida, eu já comecei, mas eu fui olhando, a gente é tão desnecessário. Nossa, eu gastei com isso, foi tão inútil ter gastado com isso, porque você vai sentindo assim um certo constrangimento com você mesmo. Eu não sei se mas dentro das suas mentorias você já passou por isso. Isso é ótimo. Não só dentro das mentorias, como eu já fiz isso, eu já senti isso na pele. Isso então é ótimo. Que bom. Porque quando você olha para isso, você está se tornando responsável. E aí você entende e fala, gente, para eu mudar realmente, para eu transformar a minha vida financeira, eu preciso colocar certas prioridades que isso aqui não pode, tem que deixar de existir. Mas não deixar de existir para o resto da vida. Deixar de existir temporariamente. O tempo é o nosso ativo mais valioso, né? É a moeda mais valiosa. Então, quanto tempo a gente vai perder se arrependendo de coisas que a gente não fez? Falando nisso em tempo, sobre a educação financeira para as crianças. Qual a importância de já começar a trabalhar essa educação financeira lá
na infância deles para que eles se transformem em adultos com uma mentalidade diferente? Vamos levar nós mesmos como exemplo. Se a gente tivesse aprendido sobre educação financeira desde cedo, como teria sido a nossa vida até agora? Onde estaríamos agora? Então, quanto mais cedo a gente colocar essa consciência na criança, ela vai deixar de ter travas que hoje a gente possui e vai ter uma vida cheia e repleta de oportunidades. Porque, na verdade, a oportunidade sempre existe, mas muitas vezes a gente não reconhece. Então, quando você trata a educação financeira desde cedo na vida da criança, ela começa a identificar essas oportunidades desde cedo. Então, a tendência para ela ser próspera, para ela atingir uma riqueza o quanto antes, é muito maior. Esse percentual cresce exponencialmente. Porque quanto mais você tem entendimento daquilo, mais você vai entender. Por exemplo, a criança, se ela sabe desde cedo que a família tem um orçamento, que não é tudo na hora que ela quer, você pode levar ela para o supermercado. Supermercado é um ótimo lugar para você ensinar uma criança o que é preço, o que você tem que comprar ou não para dentro de casa e o que são desejos. Né? Porque a criança, você tem que alimentar a consciência dela. Ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui agora pode, isso aqui agora não pode. Por exemplo, o Giovanni, ele tem 3 cofres. Então, desde cedo, desde quando ele começou a entender o que é o dinheiro, porque desde quando eu comecei a entender o que é o dinheiro, eu começo a falar abertamente para o meu filho sobre dinheiro. Então, ele sabe do meu trabalho, ele sabe que a gente precisa conquistar dinheiro, gerar dinheiro, e para comprar as nossas coisas, realizar os nossos sonhos, a gente precisa poupar. Então, a questão é essa. A riqueza, ela vem do quanto que você retém daquilo que você recebe. Então, desde cedo, ele sabe poupar. Para quê? Para comprar as coisas que ele sente vontade. Então, se a gente vai no supermercado, eu falo que a necessidade da criança é dos pais. Se eu tenho meu filho, eu tenho que dar moradia, tenho que dar alimento, a educação, eu vou prover tudo aquilo. Mas a criança, ela precisa entender que isso, a necessidade e o desejo. Então, eu quero uma bolacha. Já comprei a bolacha. Não, mas eu quero essa. Falo, filho, mas eu já comprei. Você quer essa? Quero. Eu posso tirar do seu cofrinho? Aí ele sente. Sente. E aí ele vai realmente se questionar. Pô, será que eu quero tanto para tirar do meu cofrinho? Se for um desejo que ele quer realizar, ele está apto a falar, não, papai, pode tirar que eu quero essa. Então, desde cedo ele já vai tendo essa responsabilidade. Eu quero ou não quero. Ah, não, mês que vem, compra dessa, tá, papai? E o que é um investimento inteligente? Investimento inteligente é aquele de acordo com o seu propósito. Por exemplo, a partir de hoje, a Adriana vai começar a poupar para a casa dos sonhos dela. O que você tem que começar a fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu padrão de vida. Entender o padrão de vida, você começa com fazer o quê? Pelo menos a sua reserva. Porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Se você está preparado, você começa a poupar para a sua reserva e para o seu sonho. Para quê? Se acontecer alguma coisa, você não vai tirar dinheiro do seu sonho. Você vai tirar dinheiro da sua reserva. Eu não costumo falar reserva de emergência, tá? É uma coisa minha. É reserva financeira. Porque se você leva a palavra emergência, pronto, deu uma dor de barriga, você vai querer tirar. Tudo você acha que é uma emergência e vai lá. Tudo é emergência. Então, essas são pequenas transformações que você vai moldando e vai fazendo ali algo que realmente vai alavancar a sua vida. Então, reserva financeira. Feita a reserva financeira, você consegue destinar dinheiro para o seu dia a dia, né? E para o seu sonho. Então, por exemplo, existem vários tipos de investimento a longo prazo que você pode começar a comprar para gerar uma renda passiva e essa renda passiva você reinvestir, acumular com o seu aporte e diminuindo o tempo de poupança para você chegar no seu sonho o mais rápido possível.
Gente, que assunto incrível é esse? Eu estou fascinada com tantas informações e olha assim que o nosso bate-papo acabou de começar, mas eu não vou perder tempo, eu já vou marcar uma mentoria. O Adalto, ele atende por mentoria, faz agenda também? Agendada, é sempre mentoria agendada. Quais os horários? Então, se você busca realmente atender os seus objetivos e realizar os seus sonhos, entre em contato comigo. Pode entrar através do Instagram, o @AdaltoFlávioOficial, ou até mesmo pela comunidade Seja Rico, Seja Próspero, e pelo celular 16 99166 9245, que ali a gente agenda um horário e realmente vou fazer você realizar o seu sonho. Eu vou fazer isso, gente. Que papo incrível, já falei, vou repetir. Bom demais. Seja rico e seja próspero. Isso, essa é a minha mensagem para todos aqueles que querem realmente realizar os seus sonhos. Perfeito, Adalto. Eu adorei. Eu quero te agradecer pela oportunidade, por trazer essa aula tão incrível, tão bacana para a gente. Eu acredito que foi enriquecedora mesmo. E a sociedade precisa. Então, muito obrigada, viu? É uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E sempre que eu for convidado, estarei presente. Vai ser convidado. Por mim, seria convidado toda semana para estar aqui com a gente, porque, olha, é excelente esse assunto. Mas eu quero te agradecer, pedir para você acompanhar a produção do nosso programa, que é muito bacana. Você viu que incrível esse assunto? É assim, nós sempre buscamos assuntos interessantes para vocês. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês e convidar você para estar com a gente na próxima edição do programa Estúdio Aberto, aqui pela Web Rádio 016, comigo, Adriana Souza.